Qual foi a coisa mais idiota que vocês já fizeram? Não, mas eu fiz uma coisa muito idiota, eu não vou contar no podcast. O que é? Ah, não, você vai contar sim. Era na época do colégio, acho que eu já contei isso pra vocês. Na época do colégio, eu era muito novinho. Já tô muito nervosa. Aí entrou uma pessoa na sala, assim, pra falar: a gente vai ter um evento no solar, e a entrada é uma caixa de leite. Assim, entrada na caixa de leite. E, cara, eu perguntei assim, sério, sem zoeira, eu não tava fazendo piada, eu não queria aparecer com meus colegas. Eu realmente peguei e perguntei com uma dúvida genuína. Eu levantei a mão e falei pro cara: caixa cheia ou vazia? Cara, eu fui tão zoado, mas tão zoado. É a coisa mais idiota que eu já fiz na vida, foi isso. Eu acho que a coisa mais idiota que eu fiz na vida foi jogar um copo de vidro numa piscina de plástico e pular logo em seguida. E receber 13 pontos no meu pé. Por que você fez isso? Porque foi uma coisa idiota. Eu sempre fui uma pessoa muito idiota. Mas você fez de propósito? Sim, depois eu dei um tapa na mesa de vidro por querer e tomei mais uns 50 pontos na mão. A pergunta é, qual é a coisa mais idiota que você já fez? Eu não ia responder. Ninguém aqui tá pra louvar as inteligências. Eu, como qualquer pessoa normal, só fiquei num relacionamento extremamente escroto por mais tempo que necessário. Tá aí que é um padrão aí, um clichê aí, ó. Tá Podia ter sido original, não. Já entrou logo num relacionamento merda pra fazer acordo com a galera. Ulisses, tirando a criar uma empresa com a gente, qual foi a segunda coisa mais idiota que você fez? Hoje, não vou entrar nesse lugar. Vamos começar. Meu nome é Ulisses Beleigoli. Eu gosto de fingir que sou burro. Eu gosto de fingir que sou mais inteligente do que eu realmente sou. E eu gosto de fingir. Meu nome é Laís Cerqueira. Eu gosto da Maya Rudolph. Eu gosto do Terry Crews. E eu gosto de beber água. Meu nome é Deco Porteira. Eu gosto de filmes com Melissa McCarthy. Menos... tá difícil! Ó, gente, meu nome é Deco Porteira. Eu gosto dos filmes da Melissa McCarthy, menos do Caça-Fantasmas e filmes com a Dan Sandler. Tchau. Você tá nervoso, Deco? Não, Laís, não perdi. Parece que você travou isso várias vezes. Sabe o menino lendo a Maria, né? Eu tô assim, eu não conseguindo. Ó, gente, é porque o filme hoje é muito bom que a gente vai falar. Então, assim... Guilherme. Meu nome é Guilherme Madeira Martins. E nesse episódio vou me limitar a dizer que eu gosto de filmes ruins. E esse é o podcast complexo da varanda. E a Laís tá rindo no meio de tudo que a gente fala hoje. Porque ela tá tendo um dia maravilhoso, gente. Isso mesmo. No podcast O Dia da Laís, ela vai contar tudo pra gente, tá? Tá bom. Isso mesmo que você ouviu. Eu, Laís, estava tendo um ótimo dia, né? No momento da gravação desse podcast. Então, você já calcula que faz muito tempo que isso aconteceu. Essa gravação foi feita antes do isolamento social. E eu tô falando isso aqui pra você agora porque talvez tenha algum comentário que já tenha ficado datado, porque depois disso tudo o mundo deu uma leve acabada, né? Então tem isso em mente. Demoramos a divulgar também porque meu notebook ainda estragou no meio desse cenário todo. Por que não é mesmo? Então aconteceu isso, então atrasei a edição. Estou aqui, já repeti então várias vezes nessa mensagem, me perdoem, tô totalmente fora de roteiro. Então, um bom episódio pra vocês. Como é um tema temporal, que é sobre um filme, a gente espera que vocês se divirtam também. A gente se divertiu, além de dar uma leve refletida durante esse episódio. E acho que vale a pena divulgar. Então é isso, vambora. A gente tá aqui em mais uma edição do Pipoca, que é a nossa editoria pra falar de filmes. E o nosso filme escolhido hoje foi indicado pelo Deco, é o Idiocracia, lançado em 2006. Primeiro a gente vai continuar com a nossa tradição de dar notas, né? Porque a gente vai falar. Vamos então fazer a rodada, cada um falar a nota que dá pro filme. Vou começar com o Guilherme. Ok, a minha nota é 1. Caraca, quem acompanhou o Guilherme vendo esse filme não imaginaria, porque ele mandava foto, ele dizia que tava rindo. Nós vamos renegociar esse filme aí. Mas eu achei interessante. Então, eu acho que é muito preocupante dar nota pra um filme ruim. Porque isso é um filme ruim. Só que isso é um filme ruim em que eu dei várias gargalhadas. E eu acho que diferente do... Se você tá acompanhando o podcast da Varanda e viu o nosso podcast sobre o Miss Simpatia, Miss Simpatia é um filme que não quer ser um filme ruim. Idiocracy quis ser um filme ruim. E eu defendo isso. Eu vou dar um 6. Minto. 6,5, Laís. Toma a nota aí, garota. Ousou. 6,5. Não, eu fico pensando aqui agora que quando a gente tá na categoria filmes ruins... Se quando a gente dá um 10 é porque o filme foi muito ruim mesmo. Nossa, 10 brilhou em ser ruim.
ou se a gente dá uma nota ruim, é porque ele foi ruim em ser ruim. Então, é um grande paradoxo aí, né? Ele foi muito bom em ser ruim. Vortex. Nossa, Não. esse foi mais difícil do que a viagem no tempo, hein? Mas a minha nota para este filme é 6.9. Eu pensei nessa nota durante alguns dias, então eu queria falar que ela não é uma nota arbitrária. Esse 6.9 é pensado. Tem algum E não- simbolismo aí, não? A princípio, não. Mas Pra quem viu o filme, sim, sabe que sim. Minha nota, gente. Agora eu fiquei pensando sobre isso aí que você falou. Você não podia ter feito isso comigo, cara. Assim, no geral, de ver o filme e me divertir enquanto vendo, eu vou dar um 5. Mas eu acho, Luiz, que é isso que é um filme que a gente tem que pensar. Se te divertiu ou não. 5. eu sou muito generoso, né? Agora, posso só fazer uma coisa contra o Guilherme? Não, nada contra o Guilherme, que ninguém vai ficar contra o Guilherme aqui não, né, Guilherme? Cara, você me Teve um desculpa. high five aqui silencioso. Mas você me desculpa. Um filme que tem o Terry Crews já não merece já merece um 5 pelo menos. Você entende que você tá errado? Tentarei ao longo do podcast sustentar a minha nota. Tá, então por favor. Que delícia. Então acompanha a gente aí, ouvinte. Passa a vinheta. Vamos começar primeiro dizendo por que a pessoa deve assistir ao filme. Exatamente. Você quer começar, Guilherme? Então, se o ouvinte por acaso estivesse perguntando, eu devo ou não ver esse filme? Eu diria, esse é o filme que eu preciso ver? Não, não precisa. Você não precisa assistir esse filme. Talvez o único motivo que você teria para ver esse filme é acompanhar melhor a discussão do nosso podcast. Porque eu acho que o Deco foi muito feliz na escolha do filme, porque eu tenho certeza que o episódio vai ser muito bacana. Eu tô doido para discutir. Mas o filme é muito ruim. Mas ninguém falou que o filme é bom aqui, não. Eu agora vou falei que é falar, muito vou falar ruim. porque eu tenho bons argumentos para fazer o nosso ouvinte parar de ouvir o podcast agora, se ele não viu o filme, ir lá ver o filme e voltar para ouvir o podcast, ou Gosto. ficar vendo o podcast e vendo o filme, uma coisa bem assim, século XXI. Você que Por manda quê? você. Eu fiquei pensando na minha cabeça assim, se eu tivesse que indicar para uma pessoa, falar assim, Ulisses, devo ver Idiocracia ou Irlandês? Idiocracia. Ulisses, devo ver La La Land ou Idiocracia? Idiocracia. E eu fiquei pensando que a maior parte dos filmes que as pessoas aclamaram recentemente, se alguém me perguntar, Ulisses, só posso ver um filme agora na minha vida, vejo Idiocracia ou vejo esse outro filme, o Idiocracia venceu várias batalhas. Então eu acho ele um filme muito mais necessário para o tempo que a gente vive, apesar de muito ruim, do que vários filmes que as pessoas vão ver na Netflix e tudo. Então eu realmente acho que as pessoas deviam ver esse filme. Ele é ruim, mas ele é ruim divertido, ou seja, você vê na cara dos atores que eles sabem que eles estão num filme ruim. Com baixo orçamento, você vê os efeitos Tudo é- especiais. É muito tosco. Eu fico imaginando, sabe uma coisa que me dava prazer? É imaginar os atores no set de filmagem, na hora que cortava, eles olharem um pro outro e gargalhar, ou tipo assim, chegar um dia meio mal-humorado, de ressaca lá da balada, e falar assim, caralho, como é que a gente veio parar nesse filme? Gente, e tiveram algumas participações de atores, assim, não ótimas, mas de muitos atores. O médico, eu não lembro do menino que é o médico, que ele fez. Sim, ele fez muito filme de comédia. Gente, assim, o que eu acho? Por que a pessoa deveria ver esse filme? Vou fazer Pode, meu vamos adendo lá. aqui. O que eu acho? Eu acho que é um filme que, se você não tem conta no Twitter e tá com preguiça de ver como o Brasil é ignorante, como as pessoas são burras, você pode ver esse filme. É 1h20. Te poupa de criar uma conta no Twitter. Porque é exatamente o processo de burrificação que a gente tá vivendo agora. Que é o termo técnico mesmo. Cara, nós saiu ontem uma matéria, se eu não me engano, na Folha, não sei em qual jornal, sobre um ex-terraplanista. A gente está discutindo sobre a Terra é O mesmo plana. terraplanista, ó. Estamos evoluindo aí, Brasil. Um ex, pelo menos. Se num país, numa atualidade, que a gente se discute se a Terra é plana ou não, um filme como Idiocracia, ele é um filme necessário. Eu me irritei muito vendo o filme, mas não porque o filme é ruim. Eu acho que eu concordo com o Deco nesse ponto. O filme, ele é ruim, ele admite que é ruim, ele é pra ser ruim. Eu fiquei irritado por causa de semelhanças mesmo aí. Eu fiquei muito puta. Eu fui pesquisar depois pra ver, como é que surgiu esse filme, como é que foi a situação e tal. Pra quem não sabe, pra quem ainda não viu, antes de ouvir esse programa, é a história de duas pessoas são colocadas num experimento feito pela Marinha dos Estados Unidos, que eles vão ficar adormecidos por um ano, um experimento para conseguir adormecer o corpo humano, né, deixar em stand-by.
que a gente costuma ver muito ficção científica. Então eles fazem esse experimento na Marinha, só que por um engano, eles acabam ficando adormecidos por 500 anos, acordam 500 anos no futuro. E o planeta não, eles estão nos Estados Unidos, né? Uma sátira estadunidense. Os Estados Unidos, ele tá mergulhado numa idiocracia mesmo. O filme justifica isso no início, falando que quem tinha um QI alto se preocupava mais, como é que eu vou ter filho agora? Se preocupava em dar uma vida pro filho ou pra filha melhor, e aí ou postergava ou não tinha filhos, quando as outras pessoas tinham um QI baixo, tinham muitos filhos, procriavam muito, não sei o que. Isso já fiquei incomodado no início, por quê? Um pezinho eu achei na famosa teoria da eugenia, no rolê de você nasce bom dependendo da sua genética. Então isso eu fiquei meio assim. Depois eu até vi pesquisando que teve uma polêmica por causa disso, e o diretor veio falar que não tem nada a ver, foi só a própria uma ideia besteira. de QI é meio burra, né? Então, mas aí eu falei assim, ok, vou fazer um pacto com esse filme, que ele só quer ser idiota, ele não tá propondo uma teoria científica, então vamos ver. Então, e mas aí tem isso. valor que eu acho dessa raciocínio inicial que coloca a gente no clima do filme, que é uma ideia de número, porque eles brincam com a árvore genealógica, tem aquele casal e a árvore genealógica deles não cresce, e aí tem aquelas cenas hilárias, né, de uma família muito louca lá. É o melhor família, momento do filme. O negócio crescendo muito vertiginosamente. E a gente sabe que hoje uma das questões políticas é a questão numérica, porque as democracias eleitorais funcionam na base de número de votos. Então, eu acho que tem um paralelo ali muito direto, e o filme corre muito numa vertente político-eleitoral, porque tem políticos, tem o presidente dos Estados Unidos, né, tem os ministros. Então não é uma coisa, né, a política está inserida como elemento do filme. Sim. O vídeo que eu vi, até analisando esse filme do canal chamado Wisecrack, ele fala disso, ele fala desse inicinho, até fala essa questão da eugenia e fala como isso pode ser um paralelo, essa questão de recursos que em determinados momentos, agora nem tanto, mas há poucos anos atrás, até principalmente na época do filme, parecia que, nossa, a raça humana está super prosperando, vamos ter recursos infinitos. Então as pessoas, sei lá, igual o coelho, que ele come grama, então ele não se preocupa, ele só procria. Lobo não, lobo ele tem que se adaptar, ver, não, qual que é uma época melhor. Enfim, o lobo, eu tô falando que o lobo tá pensando, mas vocês estão entendendo, né? O que eu tô dizendo. A gente tá no universo Disney, os lobos pensam. Exatamente. Mas aí eu vi o filme, eu fiquei irritada por causa da semelhança, eu até escrevi aqui. Nossa, gente, eu fiz uma pesquisa impressionante, olha eu me dando ao trabalho. O que eu acho que bateu muito forte? Forte no sentido de... O que eu acho que eu me lembrou muito a realidade atual? As coisas de anti-intelectualismo, ou pseudo-intelectualismo, já falou aqui de terra plana, antivacina e etc. A questão da linguagem, mas eu também tenho até uma questão para falar sobre isso, não sei se eu não sou uma profissional da linguística, não sei se eu posso dar meus pitacos, mas enfim. E especificamente a espetacularização da política. Então, tanto o anti-intelectualismo e espetacularizar a política, que eu fiquei assim, meu Deus. Eles não vai falar do machismo? Não, tem muito, né? Mas já tem, desde sempre. Então, pra mim, assim, tudo bem. Tudo bem não, né? Mas assim, eu espero que tenha. Pois o filme dá um susto na gente, porque ele os personagens são idiotas num nível assim, ficar com a boca aberta, não sei o que eu falo. Mas os paralelos com o momento exatamente que a gente está vivendo no Brasil agora são muito assustadores. Por exemplo, eu fiquei muito pensando na coisa que para mim é um dos pontos do filme, para mim, né, que está ligado ao plot, e ele é muito real, que é a história da água, que a água vai sendo substituída por um negócio que é tipo um Gatorade, de eletrólitos. Isso me deu uma agonia tão profunda, gente. E eu fico pensando, assim, cada dia que aparece na minha timeline uma notícia de agrotóxico e de coisa, eu fico assim, caraca, assim, as pessoas não têm noção nenhuma, E eu acho, assim, a brincadeira com a água no filme é muito primária, porque é uma luta, né, tipo assim, que vem há algum tempo dos ambientalistas da década de 60, talvez eu diria mais pujantemente, que é assim, bom, a gente tem um recurso principal que é a água. Muitas cidades das grandes cidades do mundo, por exemplo, o exemplo de São Paulo. Então, São Paulo tem um rio que atravessa a cidade, né? Então, assim, beleza, temos água. Olha, humanos precisam de quê para viver? Água, temos a água aí. O que vamos fazer com essa água? Cagar nela, para não poder usar. É basicamente isso. Então, se você vem alguém aqui de outro planeta e olha a gente fazendo isso, fala assim, gente, eles são muito burros. Eles precisam de um negócio para viver, que a água passa no lado da casa deles. O que eles fazem? Eles cagam no negócio. E o filme
traz essa metáfora muito bem, tipo assim, não é possível que alguém é tão burro. É sim, amigo, é possível. Do lixo, da poluição, né? Eu achei muito legal nesse filme a questão. Eu gosto muito de criação de mundos, universo. Ele já começa com esse tom de documentário que já te joga meio que numa realidade. Você fala, cara, isso é de verdade, né? Porque tem números, tem estatísticas e a narração. Aí ele começa falando da grande avalanche de lixo de 2505. Aquilo pra mim, assim, eu já comecei a cagar de mim. Eu falei, cara, olha isso, cara. E me lembrou muito do Wall-E. Me lembrou algumas coisas. Cara, e assim, gente, é isso, a gente produz lixo e a gente faz um buraco e enfia lixo dentro e tampa. Aí produz mais lixo e faz um buraco e tampa por 1 hora, cara. É isso que vai acontecer. O Deco tá sendo fofo, né? A gente faz um buraco e enfia lixo e tampa. A gente é muito pior que isso. Isso é quando, tipo assim, deu certo. Eu tô em aterro sanitário, eu não digo que é aterro sanitário, então tô empolgado. Sabe o que eu adorei? O figurino ruim. Nossa, as roupas todas com patrocínio. Aquilo é muito feio. E você fica cansado de olhar e fala, meu Deus, eu imagino o figurinista desse filme falando, gente, me mata, mas não me faz fazer esse filme. E é isso, eu achei um pouco ruim essa questão de eu não vi celular, não existia celular. Eu acho que ia ser que a gente tá tendendo cada vez mais a ter telas em frente a gente todo tempo. Não tem isso, mas tem a televisão. E tem uma coisa que o Guilherme falou que eu achei maravilhoso, que eu acho que assim, estamos há 5 anos disso. Privadas na sala em frente à televisão. É uma necessidade, gente. Pra quem caga tantas vezes quanto eu, é uma necessidade. Agora, tem uma coisa que eu achei que o filme também tem uma boa condução, que o personagem principal, esqueci o nome dele. Alguém lembra? Not sure. Lucky Wilson. Not sure. Interpretado pelo Luke Wilson. Ele passa por lugares muito emblemáticos da cultura americana. Então, a prisão, sabe? Tem aquele show de truck no final, Starbucks. Né? Starbucks. O Código, né? Mesmo a questão da questão presidencial, ele na Casa Branca, tem os ministros. Eu achei essa parte muito preciosa, porque tem uma coisa ali desse conselho, desse ministério, né? Que são os ministros ali principais, caracterizando também a idiotice das pessoas em cada setor. E eu acho que isso é bem caracterizado ali por cada um deles. Enfim, eu achei que tem um elemento... claro que a gente está no Brasil, mas a gente tem muito acesso à cultura americana. Eu achei tudo muito identificável, assim. É pro americano idiota mesmo, né? E eu vi que, assim, na época foi lançado em 2006, ele foi muito mal, ele não foi exibido em vários cinemas nos Estados Unidos, e aí, alegadamente, ninguém sabe o certo, mas supõe-se que a Fox tenha que meio que sabotado o próprio filme, porque patrocinadores ficaram com medo dos patrocinadores não gostarem. Mas a Fox patrocinou esse filme? Eu sei. Porque tem aquele momento da Fox que, tipo assim, a Fox existe igual ela é. Aquele momento é bom. Assim, a Fox é a mesma coisa. Olha, gente, mas até o Starbucks virou um... O que era? Um negócio de puteiro. De puteiro. Eu achei essa parte muito, porque tem uma... Muito o quê? Muito, como é que se fala? Sincronizada com o nosso mundo real, porque tem uma coisa ali que eles brincam, né, com essa questão de tem uma vibe, não sei se vocês concordam no filme, que ela é um pouco adolescente, no sentido de que emburrecer as pessoas, meio que pará-las. Os caras querem ver pornografia, gente tomando chute no saco, tem aquele programa, né? Que é bem, eu achei bem engraçado. All My Balls. E aí as pessoas se comportam como adolescentes. Então, assim, aí em vários lugares tem puteiros e não sei o quê, que é uma denúncia, eu acho, muito da cultura americana. Eu lembro quando eu morei lá, esse foi um marco, assim, no meu olhar sobre os Estados Unidos. Eu estava na fila do supermercado, eu morei lá em 2007, o famoso ano que Britney Spears ficou muito louca. E um ano depois que esse filme foi lançado. E tinham 2 senhorinhas na fila do supermercado conversando sobre a Britney Spears. E aquilo na hora, eu falei assim, que legal, elas sabem que é a Britney Spears, né? Tipo assim. Mas depois eu fiquei me perguntando por que 2 senhoras que viveram a vida inteira, por que elas sabem que a Britney Spears, por que interessa a elas? Eu acho isso um ponto muito idiota da cultura americana. As pessoas, uma busca da juventude ou do espírito jovem, seja na cara, seja nas coisas, que é idiotizante. Sabe, que é não amadurecer, não envelhecer. E eu acho isso um dos elementos de emburrecimento do mundo. Uhum. Sabe, as pessoas não lidarem com o envelhecimento, com as perdas. Então, eu acho que isso é muito... é um pano de fundo muito patente pro filme. Você fica assim, gente, que gente idiota.
lembro que já fui assim, lembro que já fui um adolescente idiota, mas assim, Uhum. as coisas andam, né? Você falou dessa idiotização, dessa sexualização. Mas, repito, o que a gente está vendo no Brasil hoje, se eu não me engano, ontem uma pessoa postou, aquela menina Tabata, qual é o nome dela? Amaral? Tabata Amaral. A Tabata Amaral? Não sei. Deputada. A Bianca postou falando sobre um projeto de doação de produtos de higiene feminina para em locais públicos. E só comentários de homem falando, tipo assim, atrocidades. Se pobre se virou hoje, vai se virar até não sei das quantas. Aí a minha esposa até fez um comentário falando, tipo assim, sempre fiquei preocupado com como é que elas faziam. E assim, é a famosa idiotização posso falar hétero-masculina? Isso. Porque é a porra do homem hétero que tá cagando a porra. E é exatamente a porra. Gente, eu queria falar que o Deco é um homem hétero. Mas Ele tem lugar de fala. Mas eu já falei. É lugar de fala aqui. Mas eu já falei, gente, que se vão fazer uma extinção do homem hétero, eu me sacrifico, gente, pelo bem maior. Porque pra resolver esse negócio, cara. E assim, é exatamente isso que o filme mostra. Como é que o homem hétero, tanto que no filme faz várias piadas sobre... Só tem uma mulher no filme, né? Assim, personagem só tem a Maya Rudolph, que é a personagem dela. O resto dos personagens, tirando uma ministra lá que fala uma coisa, todo o universo é de homens, né? E a Maya Rudolph, ela é uma prostituta e das mulheres que aparecem no filme é a menos sexualizada. Tipo, todas as outras que aparecem, que são teoricamente normais naquele mundo, elas estão com decotaço, então estão em posições de... Ela tá muito bem no filme e eu vou fazer uma coisa. Não tem um filme que tem ela que eu não goste. Eu Maya gosto muito Rudolph dela. brilha demais. Mas eu acho que ela brilha muito pouco. Porque esse Ela é filme é muito sempre mais sobre ele, né? Sobre Mas o ela é sempre personagem. amiga em algum filme, já reparou? Porque ela deve estar envergonhada nesse filme, eu acho. Em quê? Envergonhada. Agora, Laís, você acha que essa coisa, eu fiquei me perguntando, né, de um monte de coisa de prostituição, as mulheres nesse lugar, isso foi uma proposta do filme? Olha como é que as pessoas burras tratarão as questões, ou isso escapou no filme? Tipo assim, Como assim escapou? eles não perceberam que eles estavam fazendo isso. Não sei, não tem como a gente saber, né? Não sei se foi uma crítica foda, Porque, uma banalização. pensando que a gente está em 2006, e muita coisa entre 2006 e agora, principalmente nas questões de gênero, feminismo, patriarcado, enfim, né? Coloca aí todo mundo no pacote, mas a gente discute essas coisas e as coisas mudaram muito. Então eu fico pensando se isso ali não foi também o filme sendo idiota, sabe? Eu acho que pode ter sido. Eu também. Eu chutaria. Não sei. Eu chutaria, sabe por quê? Até essa questão da prostituição no filme, quando ela chega, e ela não é, tipo assim, ela não falam se foi testado o QI dela no filme, que o do personagem principal foi testado, ele é a pessoa mais mediana em todos os aspectos do mundo. E aí, então, por ele ser mais inteligente. E ela, você vê que ela eu acho ela muito mais esperta que ele. Porque ela começa a pegar dinheiro de um rapaz lá de prostituição sem se prostituir. Eu achei, tipo assim, a cara dela, ela plena. A premissa do filme é interessante, né? Assim, a premissa maior. A população está ficando mais burra com o passar dos anos. Então, em 2500, está todo mundo, assim, muito burro. Então, a premissa é interessante. Eu acho que a questão do início forçava muito a barra. Igual, por exemplo, assim, quem tem QI baixo tem mais filhos, então a seleção natural tenderá a isso. Aí eu acho que forçou a barra, igual a Laís falou. A premissa menor aí eu acho meio bizarra. Mas a premissa maior é interessante. A população, ao longo dos anos, está ficando mais burra. Vocês acham que a gente fica mais burro com o passar do tempo? Porque, ao mesmo tempo, eu fico pensando que a gente dá tantos passos importantes de que, assim, o filme não é um exagero, né, uma extrapolação de um pensamento assim, olha, por que se a gente dá tantos passos inteligentes, ou seja, tecnologia, a gente vê as coisas, por que existe ainda esse tipo de pensamento? Porque, assim, se a gente for pensar, pelo menos na minha opinião, evolutivamente, né, a gente consegue agora pensar mais coisas. Mas de vez em quando, vou repetir um raciocínio, se vocês são meus amigos, já posso ter compartilhado ele com vocês em algum outro momento, que eu sempre, assim, quando leio coisas da antiguidade clássica, assim, na Grécia, de filosofia, ciências naturais, química, eu falo assim, caralho, os caras sabiam disso, assim, antes de Cristo? Várias coisas, comportamento, educação, sexualidade, gênero. Você fala assim, mas se a gente sabia isso antes de Cristo, por que a gente passou pela Idade Média? Por que a gente agora tá nessa parada de novo? Porque eu acho que, meio pretencioso eu queria dar uma resposta pra isso, mas eu tenho a impressão
que tanto não era um conhecimento globalizado, né? Então, assim, Uhum. podia estar uma galera pensando isso, outra galera pensando outra coisa. Ou então questão cultural mesmo, né? Eu fico pensando que às vezes tem um elemento também bélico. Eu lembro quando a gente fez o Beautiful Language Show, a gente discutia sempre por que uma língua vira uma língua universal. Não é porque ela é mais bonita, porque a sintaxe é mais fácil, é porque aquele povo domina outro povo. Então, tem uma resposta expansionista, bélica, por que uma língua se torna universal. E eu fico pensando como as culturas também, por que uma cultura, às vezes, teoricamente mais civilizada, se é que a gente pode falar isso, ou seja, mas que deu os passos em relação ao entendimento do homem, da natureza, por que às vezes ela é suplantada por uma cultura idiota, né, no sistema de idiocracia? Talvez por isso. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que vai se tornando idiota em vários pontos, como a gente vê no filme, mas eles investem pesado numa cultura bélica. Então, tipo assim, as pessoas, né, eles enfiam a cultura deles, não é tipo assim, é porque ela é boa, é goela abaixo. Né? É o chamado soft power também, né? Que o poder macio, numa tradução literal, mas que, por exemplo, a cultura americana, tanto pela questão de dominância bélica, enfim, quanto influência global, ela é muito presente em vários países fora dos Estados Unidos, obviamente. E tem um quadro que é problemático, até mesmo em cima da pergunta que o Ulisses fez, porque estamos vivendo realmente num emburrecimento com o passar dos anos. E aí essa daí é uma dificuldade que é meio que um paradoxo. Nós próprios temos dificuldade de perceber a nossa ignorância. E aí tem até pesquisa nesse sentido. Quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que domina aquele assunto. Então você perceber a própria ignorância, ele é muito difícil. E aí as pessoas que vão estudar sobre isso, a questão da ignorância, a percepção da ignorância, elas mostram como é difícil você ter esse autoconhecimento. E aí tem um efeito, que é o chamado efeito Dunning-Kruger, são 2 psicólogos que fizeram um estudo, e eles estudaram exatamente isso da percepção da ignorância. E aí o primeiro caso que eles começaram a estudar foi de um cara que foi assaltar um banco, e ele teve uma ideia genial para assaltar o banco. Olha a ideia dele. Ele passou suco de limão no corpo inteiro. Ele entrou no banco, quis assaltar, obviamente foi preso, foi reconhecido, e aí quando ele foi explicar o motivo, o raciocínio dele foi o seguinte, falou assim, olha, porque o suco de limão ele é considerado uma tinta invisível. E é mesmo, se você pega uma caneta, põe no suco de limão, caneta não, né, porque vai escrever com a caneta, pega um cotonete, alguma coisa. Faziam com pena. Exato, e eram umas mensagens secretas, a pessoa escrevia com limão, aí a pessoa depois passava ali uma vela por cima e conseguia ler, então ela é uma tinta invisível. E ele pensou, já que ela é uma tinta invisível, eu vou passar isso no meu corpo que eu ficarei, olha a genialidade, invisível. E ele foi preso. E aí quando foram fazer estudos com ele, foram mostrar o vídeo do banco, falou assim, olha você entrando, dá pra ver. E assim, ele ficou assim, catatônico, falou assim, mesmo, não funcionou. E aí quando foi na justiça, ele foi até considerado mentalmente incapaz. E aí esses 2 psicólogos começaram a estudar isso. A percepção da nossa própria ignorância. Então assim, tudo indica que estamos ficando mais ignorantes com o passar dos anos. O problema é que é muito difícil perceber isso. Ainda mais no momento onde se a gente vai ver os livros mais vendidos no Brasil, o livro mais vendido é o Seja Foda. Então é um livro que fala que você tem que ser foda, só que para você perceber a sua própria ignorância, você tem que ser muito humilde. Que é falar assim, pô, será que eu sou foda mesmo? Ou será que eu sou imbecil? Mas se você vive numa cultura em que você precisa sempre reafirmar que você é foda, é muito difícil perceber a ignorância. E aí a gente chega num outro ponto difícil, que é muito complicado, ninguém tem resposta para isso. Vamos partir da premissa que está correta. Estamos ficando mais burros com o passar dos anos. Por quê? Qual é o motivo para isso? É tecnologia? É fake news? E a gente pode discutir uma série de fatores para essa questão. Um ponto que algumas pessoas apresentam é o seguinte. Ao contrário do que Aristóteles dizia, que todos nós naturalmente tendemos ao saber, pelo contrário, nós tendemos àquilo que é mais fácil. Aquilo que é mais fácil, a gente gosta e prefere. E aí teve uma pessoa, eu não consegui achar a fonte, prometo tentar achar tempo de publicar o podcast e a gente colocar isso para dar fonte devida. Ele faz uma análise da questão da ignorância e da nutrição. Ele fala o seguinte, comida nutritiva é cara e não é tão gostosa, mas é o que é melhor pra gente. Só que as empresas perceberam que fazer uma comida que é mais gostosa, que tem um sabor melhor, é mais barato e dá mais lucro. E a gente come muito mais fast food do que a comida nutritiva. Saudável. O que convenhamos, é burrice, não é? É burrice você ir lá e comprar um fast food sabendo que aquilo vai fazer mal, só que a gente faz por quê? Porque é gostoso.
E ele começa a fazer essa analogia com a nutrição, como é que a gente prefere o que é mais fácil, mais gostoso, do que aquilo que efetivamente vai ser melhor pra gente. E ele faz essa análise com a cultura. A gente prefere na cultura aquilo que é mais palatável, aquilo que é mais fácil. E aí eu quero fazer um adendo. Quem estiver ouvindo pode estar pensando o seguinte: nossa, o Guilherme é um escroto com esse papo, vem falar de alta cultura e tal. Eu me coloco nesse ponto também. Por isso que eu disse, é difícil perceber a própria ignorância. Todos nós 4 aqui gravando, estamos nesse ponto. Sim. Porque antes de vir eu peguei, caramba, deixa eu ver. Na última década, quais foram as maiores bilheterias do cinema? Então, os 3 Vingadores, Jurassic World, Star Wars tem 2. Minha Mãe é uma Peça 3. Minha Mãe é uma Peça 3. Velozes e Furiosos 7. Olha lá. Ninguém fala mal do Velozes e Se eu Furiosos fiquei 7. quieta no Vingadores e o Star Wars, vai ficar quieto pro Velozes. Aí eu quero falar isso pra pensar assim, o Guilherme tá vindo com papo de alta cultura, mas não é, porque todos esses da bilheteria, eu dei dinheiro pra todos os filmes, em alguns eu estava na pré-estreia, vi mais de uma vez e acho ótimos filmes. Mas o ponto é, são filmes que tentam ser o mais palatável possível. Você pega os filmes da Marvel, é até uma fórmula, é a fórmula do filme Marvel. É aquilo que é mais fácil, você vai gostar, vai estar divertido, vai se emocionar em alguns pontos, mas são filmes fáceis. Parte da polêmica, inclusive, do último Star Wars era o roteiro preocupou tanto em agradar o maior número de pessoas possível que a história ficou, né? Empobrecida. E aí a gente vai vendo, por exemplo, os livros, que os livros são tidos, né? A melhor forma de adquirir conhecimento é através da leitura. Que aí você ganha imaginação, você ganha vocabulário, ganha empatia. E aí as pessoas costumam dizer, a pessoa que é muito inteligente lê muito livro. Não, é o contrário, a pessoa é inteligente porque lê muito. Então a gente costuma fazer a associação errado. E aí qual que é o ponto? Quando a gente começa a pegar a cultura e ela começa a ficar muito palatável, muito fácil, esse daí pode ser um motivo para o emburrecimento com o passar dos anos. E a gente tende a gostar disso, a gente gosta daquilo que é mais fácil. E aí qual é o meu problema com o filme? Eu acho que o filme ele tenta apresentar uma crítica e ele é o próprio motivo para aquilo que ele quer criticar. Ele é um filme de um gênero, que é o gênero da... Comédia pastelona. A comédia pastelona, que é a comédia fácil, a comédia boba, e aí eu acho que ela acaba fazendo... Ela é parte daquilo que ela quer criticar. Então ela... Mas achei um bom pensamento. Nós temos uma cultura assim que tende àquilo que é fácil, e é um filme que tem uma premissa interessante, pode fazer uma crítica interessante, mas acaba não funcionando. É tipo Yesterday, que a premissa é muito boa, o mundo sem os Beatles, mas quando você vai ver o filme não cumpre muito a premissa. Pra mim, eu acho que ele tem uma crítica interessante, mas ele cai no próprio erro que ele quer criticar. Mas você acha que ele tentou? Eu acho que ele é tão ruim, o filme que eu acho que ele só quis ser divertido. E aí ele faz o que ele quer criticar. Ele faz o que ele quer criticar. É difícil, né, a gente bater o martelo, mas eu acho pontos de vista... Quando eu comecei a ver, começou o filme, né? Diretor, Mike Judge. Eu falei, não conheço. Fui ver. É o criador do Beavis e Butthead, aquele desenho da MTV. Aí eu falei, não, beleza, vamos no filme. Aí vi assim, roteiristas. Aí apareceu um cara, acho que é o Mike Judge e Ethan Coen. Eu falei, caramba, dos irmãos Coen. Eu também prestei atenção. Um dos irmãos Coen é o roteirista do filme. Eu falei, cara, o que vai vir aí, hein? Aí depois eu fui ver, tava errado, porque os irmãos Coen é C-O-E-N. Esse cara era C-O-H-E-N, então é outro Ethan Coen, então não é. Então eu acho assim que não funcionou. Ele faz o que ele quer criticar. Eu quero acrescentar 2 coisas aí ao que o Gui falou, muito bem falado. Tanto isso sobre essa questão da gente preferir as coisas mais palatáveis, coisas mais fáceis, é bom a gente também prestar atenção por que isso é tão abrangente, assim, né? Porque eu acho que a gente tem que ter esse recorte como a grande maioria das pessoas está preocupada em sobreviver. Eles estão preocupados em sair, trabalhar, vir pra casa. E quer ter um entretenimento rápido. Cara, pô. Eu vou fazer só uma ressalva com isso, claro, né? Assim, eu acho que bom aqui que a gente, hoje alguém falou, não sou especialista em nada, e aqui ninguém é especialista, acho que é isso que dá o diferencial. Que nem você é ouvinte, não sei. A ideia do podcast é a gente ser pessoas conversando sobre um assunto, né? Então, a gente tem que ser perdoado também nos nossos livros, mas pensando aqui como psicanalista, né? Mas falando como podcasteiro, como é que fala quem faz podcast? Podcaster. Faria Limer. Podcaster. Juiz de fora. De que as pessoas não buscam sempre as coisas mais fáceis. Elas não buscam só o que dá prazer. As pessoas buscam as coisas complicadas. Elas buscam as coisas que doem, que machucam, que humilham, que matam. E de que tem, nesse caminho do emburrecimento, também essa lógica. Então, se você for olhar no seu dia a dia, as pessoas não querem só prazer.
Porque às vezes o prazer está na frente delas, né? Elas querem uma outra coisa. E às vezes é uma coisa muito pior, que você fala, por que essa pessoa faz isso? Por que ela não sai desse relacionamento? Por que ela está fazendo isso de novo? E de que, de alguma maneira, isso também está ligado, e aqui eu não vou chamar de ignorância, mas está chamado, tipo assim, a gente não se conhece o quanto que a gente acha que se conhece. Eu acho que esse exemplo que o Guilherme deu do cara de surpresa, com gente, eu não tô invisível, a gente passa na nossa vida com outras coisas. A gente de vez em quando fala assim, gente, como é que eu não percebi que eu estava fazendo esse negócio? Nossa, que vergonha. Sei lá, falei que a caixa de leite é cheia ou vazia? O senhor não falou nada, né? Eu posso estar bastante enganado também, geralmente eu não estou. Mas o que é? Nunca vou discordar do Deco. Mas o que eu acredito? Eu acho que a gente está num mundo em que a gente aceita muita coisa. A gente está acostumado a aceitar. Quantos anos as pessoas ouviram um disco de vinil? Você faz noção como é que um disco de vinil, aquela coisa preta de plástico, sai uma voz do Roberto Carlos dela? Tipo assim, a gente usa, e a gente usava isso todo dia. Como é que um computador funciona? A gente está acostumado a essa... Não sei nem a não sentir, não se preocupar, mas as coisas estão funcionando. Que eu acho que o filme mostrou isso muito bem. Eles tinham equipamentos médicos altamente muito legal, evoluídos, mas se quebrasse aquilo, fudeu, ninguém ia saber arrumar. Rasificação da cultura. Hoje, se tem dúvida sobre algum tema, você vai no YouTube e vê um vídeo de 5 minutos e fala, já sei como é que isso funciona. Não é, cara. Ninguém é especialista em um tema vendo um vídeo de um moleque de 13 anos no YouTube. Vocês acham, isso aí é uma conversa, né, assim, meio ordinária, mas acho que é importante trazer à tona, que o excesso de informação e a gente não saber como lidar com todas assim, as informações, que é o que a gente viu aqui nos casos eleitorais, tudo assim, nossa, coronavírus, aí chega uma corrente do Zap da sua mãe falando, nossa, coma 3 pedaços de coco, dá 3 pulinhos e joga um detergente na porta e você está livre do coronavírus. De que como tem esse excesso de informação e a falta das pessoas de saberem como o mecanismo funciona, pode ser o emborrecimento. Porque ignorância não quer dizer só você não ter informação. Pode ser você ter informação equivocada, que é o cara do limão lá, olha. A informação dele, não é que ele não tinha informação, ele não soube usar essa informação. E além disso, muita informação, mas tendemos a buscar uma informação que é mais fácil. Onde que o povo brasileiro mais se informa? WhatsApp. Quem fala que está por dentro das notícias, leu no Facebook ou leu no Instagram, porque é muito mais fácil você chegar à informação dessa forma do que pegar o jornal, tentar se aprofundar. E não só o que é mais fácil, o que é mais alinhado ideologicamente com o que a gente acredita. Que a tecnologia já cria bolha para ele. Exatamente. A pós-verdade. Mas é certíssimo. Eu tô falando isso até baseado em pesquisas. E a mestre Laís. Porque é difícil a gente desmentir para uma pessoa que leu uma informação errada e aí ela acredita naquilo, mas se aquilo é alinhado com o que ela acredita, às vezes nem ideologicamente, às vezes é porque ela quer fazer uma vitamina C, ela quer fazer um suco de laranja, ela leu que o coronavírus, vitamina C ajuda, aí você desmentir pra ela, mas aqui na verdade não, vitamina C não tem nada a ver com coronavírus. Ai, nossa, mas assim, foda-se, eu quero uma desculpa pra fazer meu suco de laranja. Então a gente tem que tomar cuidado também, essas soluções muito fáceis são apresentadas pra nós, um inimigo comum, muito fácil. Tudo é culpa de um inimigo comum. As motivações do que você falou, às vezes é uma coisa simples, assim, às vezes uma pessoa concorda com uma coisa porque é mais fácil pro casamento dela. Às vezes eu concordo com uma coisa, porque é mais fácil assim, olha, sei lá, eu gosto de comer esse tipo de coisa, porque olha, é o mais fácil para eu comprar, eu vou me convencer que minha saúde vai ficar melhor. E você se sente protegido, cara. Você vai passar o seu álcool em gel na mão e falar, cara, tô com consciência tranquila, tô bem, vou me preocupar com o meu boleto e pagar no final do mês. Eu não quero expor ninguém aqui não, mas eu tenho uma amiga / colega de trabalho, há muito tempo eu não vejo, um beijo pra você, não vou falar seu nome, você pode me processar. Eu tava com medo de ser eu, gente. Que uma vez começou a passar um pouco de mal. Começou a passar um pouco de mal no trabalho. E aí eu falei, nossa, mas o que será que está acontecendo, né? E ela falou que talvez fosse por causa da dieta que ela estava fazendo. Que consistia o quê? Em após as refeições, tomar apenas uma colherinha de chá, que é a menorzinha, de detergente de limão. Meu Deus. Por que é o detergente de limão?
porque limão corta a gordura e detergente corta a gordura. Então são duas coisas. Eu suco de limão no cara tentando assaltar o banco. Aí ela falou isso, aí todo mundo rindo. E aí a gente viu o constrangimento dela, porque a gente estava rindo, porque ninguém achou que ela estava ingerindo detergente de limão. Mas ela estava... Aí ela começou a contar de todas as dietas que ela fez, cachaça com frango e não sei o quê. E a gente ficou assim... Mas aí a gente viu que para aquela pessoa psiquicamente, a questão da obesidade e de emagrecer fechava completamente os olhos dela para uma questão crítica, porque aquilo é uma coisa tão importante e mexia tanto com a vida dela que os critérios ficavam nublados. E a gente sabe que é assim, por exemplo, a gente está apaixonado. Nós, quando fica apaixonado, pisca todas as luzes do mundo. Nossa, sai daí, vai dar treta. E aí você tá lá, nossa, tão maravilhosa essa pessoa, tá tão certo. A gente dá tão certo, é o único ponto em como é o branco do olho que vocês têm. Mas o negócio da paixão tá lá. Tanto que a Laís do passado escutasse esse programa. E não ia adiantar. Não ia adiantar porque ela ia falar, nossa, que menino idiota, nunca se apaixonou. Mas eu acho que a diferença da burrice para ignorância, né? A ignorância é a falta do conhecimento. A burrice é você tem o conhecimento na sua mão e você ignora por estar com esse véu mágico da paixão, ou da necessidade, ou da não sei do que. Ou da necessidade de estar certo também, né? É que eu acho que a gente tem muito isso. E eu tenho mais um ponto a ser dito em relação ao argumento que eu apresentei, de que o filme ele faz o que ele quer criticar, ele é parte do que ele quer criticar. Ele, felizmente, na minha opinião, ele foi muito mal na bilheteria. O Alex comentou, ele custou 5 milhões e arrecadou 500 mil. Nossa. Isso é um fracasso. É muito fracasso. É muito fracasso. E aí eu fico pensando, em 2500, momento que se passa o filme, eu acho que esse filme seria recorde de bilheteria. 2.500. Eu achei fofo e otimista o Guilherme achar que vai ter um planeta em 2015. Exatamente. Vai ter um cinema nesse planeta. Exatamente. Se existir até lá, todos os cinemas viraram igreja evangélica. Estão comprando todos. Ele perderia o Oscar para aquele que é o filme que ganha o Oscar de melhor roteiro, que a pessoa fica peidando, né? Que mostra uma cena lá, um filme que só a pessoa peidando, a bunda, e ganha o Oscar, ganha o filme e tudo. Mas aí, felizmente, o filme foi mal de bilheteria. Acho que no futuro ele iria muito bem. E aí eu quero só dar uma cutucada no Ulisses em relação ao que ele disse no início. Eu prefiro... O que me dá esperança é que nós temos o Irlandês com várias indicações ao Oscar e não esse filme. No futuro o Irlandês não teria nenhuma e esse filme teria várias. No futuro não vai ter o Irlandês, porque vocês vão cancelar isso aí, né, gente? Ninguém vai ver 3 horas de filme. E não sei, eu acho que sim, sabe, gente? Se tiver humanidade, né? Vamos rever as notas, então? Deixa eu só finalizar duas coisas. Eu acho muito preocupante essa fala do Guilherme, porque eu acho que existe espaço para os dois tipos de entretenimento. Para um filme mais cult, tananã, e para um filme igual. Às vezes você quer só rir, você não quer, o filme não tem uma crítica. Não, beleza. Não, então deixa eu falar só esse ponto, então. Tá, eu vou parar de dar o cancelamento no meio, porque eu ia falar, tá, gente? Olha só. Aí eu tô sendo sincero. Tirando a questão da crítica que eu fiz, falando sério, eu não consegui achar tanta graça do filme. Eu acho que o filme tem 2 grandes momentos. O do início, quando ele mostra aqueles infográficos, aquela parte depois do médico falando assim, o amor do cafetão é muito interessante, aí vai mostrando as fotos, achei sensacional. Muito bom mesmo. A parte da Fox News é sensacional também, incrível, mas fora isso, poxa, eu não consegui achar graça. A luta dos caminhões no final, eu achei aquilo tão sem graça. O meu palpite é que eu acho que bate muito perto de casa. A gente se identifica e bate uma leve depressãozinha. Eu achei um ponto do plot, agora eu vou falar que eu achei esse ponto do plot inteligente, que é o negócio da água e das sementes. Eu achei dentro da lógica do filme, assim, que ele propõe uma coisa para salvar aquele país, que se a gente jogar água nas plantas, talvez elas cresçam. E eu achei que ia ser um bom plot, porque assim, tem uma coisa do discreto, é o que a gente está vivendo. Você explica coisas muito básicas para as pessoas. Olha, isso aqui não descobriram anteontem, não. Assim, tem, sei lá, uns 500 anos que a gente sabe essa parada aí, sabe? E as pessoas recusam o conhecimento. Eu acho que ele é bom também em prever algumas coisas. Ele virou um cult, Ele é um cult, um filme cult, um clássico cult agora. Segura essa. Mas cult irônico, irônico, é uma sátira. Ele virou isso Chupa Scorsese. das pessoas acharem que ele meio que previu coisas, né? Nossa, um filme de 2006, olha só como isso nos Estados Unidos. E eu acho que ele foi muito bom em prever certas coisas. Uma coisa que eu fiquei muito assim, meu Deus, é quando eles entram na Kotsko, né?
É E isso. o cara tá lá na porta e fala assim, bem-vindo a Cótico. Eu te amo. Eu te amo. Nossa. Isso das marcas. Eu rolei de rir nisso. Isso das marcas tá assim, agindo que nem pessoas. E você vê hoje, gente, você abre um Twitter, se você não seguir o conselho do Deco no início do programa e abrir um Twitter, você vê lá marcas conversando como se fosse gente. E assim, eu venho da comunicação, também estudei marketing, também estudei estudo, mas isso é até uma coisa que na minha formação me deprimia muito. Como assim, meu Deus, por quê? Sei lá, porque me incomoda, nem vou entrar nesse mérito aqui, senão nós vamos ficar 5 horas de programa. Mas olha, eu acho que foi outra previsão certeira do filme. Eu quero ainda me defender da crítica do Deco. O Deco nem terminou a crítica, coitado. Porque então, todo mundo falou, tá? E eu não consegui acabar minha Existem dois tipos de entretenimento, com certeza. Tem um entretenimento, vários tipos. tem um entretenimento fácil, bobo, mas que é pra você rir. Eu acho que esse filme nem tá aí. Porque, como eu falei no início, eu gosto do filme ruim, adoro o filme ruim, eu sei que é bobo, eu vou rir. Eu acho que esse filme não tá nem aí. Eu não consegui nem rir nele. Tá, mas duas coisas então, Guilherme. Uma, eu não acho que é um filme hahaha. É um filme. Sabe? De rir. Sabe? Eu vou descrever pra você, ouvinte, porque eu com certeza vou ter que abafar esse som depois na edição de áudio, porque vai estourar o microfone. Que é o som de expelir ar pelo nariz. E de acordo com o meu amigo de bancada Guilherme, vou finalizar o meu podcast aqui, minha fala. É um filme que a crítica dele não funcionou, o que ele quis, mas ele rendeu um podcast de 1 hora. Ponto. Verdade, eu falei, daria um excelente podcast. Disclaimer, talvez não tenha 1 hora, tá, gente? Porque eu vou editar ainda. Em nome de Jesus, a gente fala muita Se ele, burrice aqui. se ele não tiver 1 hora, a gente põe o Ulisses cantando uma bela canção até completar 1 hora. Vamos rever nossas notas? Vamos. Ó, Guilherme deu 1. Deixa o Guilherme por último? O que vocês Tá. acham? Pra dar uma Vamos deixar nota? Eu vou fazer o por último. contrário. Tá, Vou isso. começar por mim. Eu dei 5, eu vou dar 5,5. Vou dar meio só porque o Deco falou isso aí. Realmente ficamos aqui 1 hora falando desse filme. Isso tem que contar alguma coisa. E assim, grande parte dessa 1 hora, a gente não falou sobre o filme. Tava falando sobre cultura. Mais uma prova que o filme é ruim. O Ulisses deu 6,9 e está fingindo que esse número não tem nenhum simbolismo. Eu tinha dado 6.9 porque meu critério para um filme passar pra mim, esse filme é um filme ok, tipo assim, é um filme que eu indicaria pra alguém, é 7. E eu vou mudar minha nota pra 7.1. Raspou, passou raspando. Porque ao longo do podcast eu falei aquilo assim, meio que de brincadeira na hora, mas eu realmente, se eu tiver que indicar esse filme ou o Irlandês pra alguém, eu acho esse filme mais importante de ser visto. Acho que ele é mais inteligente, as coisas do filme são mais inteligentes do que as coisas que tem, por exemplo. Estou usando o Irlandês de exemplo, mas podia ser o Era Uma Vez em Hollywood, enfim. Esses filmes que Acabou fazem... pra você, Não, né? esses Sem camisa. filmes, Acabou esses pra filmes que fazem isso sério. Tipo assim, vou falar aqui um monte de homem idiota fazendo um monte de coisa idiota, só que seriamente. Pelo menos esse filme faz isso, falando, olha como é que isso é idiota. E eu acho que isso tem um valor, e eu acho que as pessoas precisam... Ouvinte, eu estou indicando o Idiocracia para você. Tira 1h20 do seu dia para você ver um espelho ali diante da televisão como a gente está emburrecendo e como a gente precisa ficar alerta sobre como a gente está burro. 7.1 nessa lenda. E manda mensagem pra gente depois. Qual foi a minha nota, Laís? A sua nota, Deco, foi 6,5. Então, eu vou manter o meu 6,5, porque eu acho que é isso. Eu acho que é um filme Consistente. Um filme consistente, cara. Pra que mudar a nota? Tá claro que é um 6,5. Não, porque eu acho que o Guilherme falou muita coisa interessante sobre a nota 1 dele. Eu acho que eu não faria justo eu aumentar para um 7, porque 7 é um filme pra mim que eu veria de novo. E esse é um filme que, assim, se ele estiver passando na televisão, ele ficaria rolando lá enquanto eu almoçava, sabe? Mas não é um filme que eu vou ver de novo. Mas eu acho que, quem sabe... Eu passaria cenas desse filme numa aula. Sim, eu acho que esse filme ele tem cena muito boa, mas é um problema que eu acho Dele todo. O primeiro mentiroso, ou O Jim Carrey? não, a invenção da mentira. Eu sei, com o Gervais. Que é um filme que tem ideia maravilhosa, mas é um filme ruim. A execução desse filme é ruim, né, assim, do Idiocracia. Eu digo assim, tudo, né, assim, iluminação, figurino. Claro que é um filme avacalhado nesse sentido, mas ele podia, até nesse sentido, ter sido mais bem feito. Né? Se tivesse esse mesmo roteiro, nossa, vamos manter o roteiro. Ele podia ter sido mais bem feito. Sim, por isso que é um 6,5. E o Guilherme deu um retumbante 1. Dei 1. Eu vou... Primeiro, quero agradecer ao Deco pela proposta do filme. Acho que foi um dos episódios mais gostosos de gravar. Foi delicioso. Mas eu vou... Das discussões que nós fizemos, eu vou diminuir a nota para meio. Porque a discussão, acho que deixou mais claro para mim a seguinte ideia.
a premissa do filme é muito legal, o filme não é. Então discutir a premissa é muito melhor que discutir o filme. Eu acho que o que o Deco falou mostrou pra mim algo que eu não tinha percebido. Eu acho que ele tem toda a razão. A gente não discutiu o filme, a gente discutiu a premissa. Eu acho a premissa do filme boa, mas o filme não é. Retiro o que eu disse. Por isso eu falei que o podcast, adorei, acho que muitos ouvintes vão gostar, mas o filme... Mais não. um motivo, né, grande ouvinte, pra você seguir a varanda que pega um limão e ao invés de ficar invisível faz o quê? Uma limonada. Ô, caralho, na mesma praça, no mesmo banco. Indicações. Indicações. Então, eu tenho 2 indicações a fazer. Uma relativa à temática do filme e outra que eu acho importante pra gente socialmente. Uma é um livro que chama Como Me Tornei Estúpido, do Martin Page, que é a história de um cara que ele vê que as pessoas mais estúpidas são mais felizes. Ele fala, pô, eu vou me tornar estúpido. Só que ele é uma pessoa que gosta de estudar. Então, por exemplo, ele fala, eu vou ser, sei lá, beber muito, vou virar alcoólatra, fazer um monte de doideira. Só que ele começa a estudar sobre os uísques e não sei o que. E o cara já tá lá. E aí, essa é uma brincadeira, é um livro curtinho, ele deve ter umas 100 páginas e ele é muito engraçado e tem ótimas ideias. A outra é uma pessoa para vocês seguirem nas redes sociais. O nome dela é Mayra Reis. Ela é muito ativa no LinkedIn, que é a rede, né, de contatos profissionais, mas ela tem Instagram, tem Facebook, enfim, as outras redes sociais. Por quê? Porque a Mayra faz um serviço muito importante para a comunidade LGBT, que é, as empresas hoje fazem esse tipo de coisa. Ah, vem cá, vou patrocinar a parada gay, vem cá, olha aqui meu produto com arco-íris, comprem aqui, eu respeito os direitos da comunidade LGBT. E a Mayra fiscaliza se essas empresas cumprem as coisas. Ela tem políticas para os funcionários LGBT. Legal. Ela financia candidatos que lutam com as coisas. Então, essas pessoas são muito importantes porque elas são um respiro de inteligência para a gente. Decidindo, olha, não acredita em tudo, não. E ela vai na página do negócio no LinkedIn e fala, olha, a funcionária tal, aconteceu isso, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem patrocinar a parada gay e não responder o caso de homofobia que vocês estão... Então, eu acho que a gente precisa também valorizar as pessoas que fazem esse trabalho no meio dessa profusão de informação, de falar, olha, vamos ver se isso é verdade mesmo. Vou indicar para meus alunos, muito bom. Minha indicação, eu vou reindicar um livro, porque eu achei muito, eu queria ter falado desse livro durante o podcast, mas o Guilherme me cortou várias vezes, foi bem grosseiro da parte dele. Mansplaining, Inception. Ulisses, igual o Miss Simpatia foi meu e do Ulisses, esse foi do Guilherme do Deco, foi maravilhoso. Saudade, Sandra Bula. Só que não. Mentira, adoro ela. Se ela estiver ouvindo, tá? I love you. Ela não vai entender. Que isso, uma mulher que voltou do espaço e derrotou os monstros do Bird Box? Que isso? Minha indicação é Só a Terra Permanece, em que ele fala exatamente disso. Um geólogo, acontece um pequeno apocalipse no mundo, um pequeno apocalipse que não morre todo mundo. E a sociedade vai decaindo e as pessoas começam a se perguntar de coisas básicas. Tipo assim, a gente usou eletricidade a vida inteira, mas a gente não sabe de onde vem a eletricidade. A gente usou o carro a vida inteira, mas ninguém sabe abrir um motor e mexer num carro. E até a questão da língua, como ela vai mudando, o tempo passando e com menos pessoas para menos educação. Cara, é um livro muito legal. Gente, eu vou indicar. O que foi? Tudo que você precisa saber para não ser um idiota do Olavo de Carvalho. Mentira! Achei que ele falou, eu quero indicar idiocracia. A minha indicação... A gente tem uma cláusula no contrato, né? Falou de Olavo de Carvalho, leva à exclusão do sócio imediata. A minha indicação, já que nós estamos falando aí da ignorância crescente com o passar dos anos, tem um jornalista que é tido como um fator para esses pontos, que é o Michael Gladwell, que ele faz esses livros de ciência pop, cultura pop, então ele deixa esses dados e essas pesquisas de psicólogos, deixa tudo muito fácil. Então ele é muito criticado por isso, que ele facilita muito as questões acadêmicas, mas eu adoro, leio todos os livros dele. E o último acabou de sair aqui no Brasil, então minha indicação é essa. Chama Falando com Estranhos, do Michael Gladwell. Não é o melhor livro dele, mas é um bom livro, eu adoro os livros dele. Eu vou indicar, não tem nada a ver com o tema do programa. Que é bom. Eu vou indicar porque quando esse programa sair, já devem ter inseridos todos os filmes do Estúdio Ghibli no catálogo da Netflix. Você, ouvinte, veja aqueles que você não viu. Até eu que sou uma grande fã, não vi vários e tô aproveitando para ver agora os que estão entrando. Então essa a minha indicação, é isso. E quem quiser, ou que já viu, ou que vai ver, ou enfim. A gente tem um podcast também sobre Viagem de Chihiro, que é um dos nossos mais ouvidos, é um grande orgulho nosso. Então procura aí também na timeline e fala pra gente o que você achou. Eu nunca vi a Princesa Mononoke.
Eu tô Também preferindo. nunca vi. Então, por exemplo, eu acho que se o ouvinte quiser muito um podcast de Princesa Mononoke, enche aí a caixa de e-mail da varanda, Isso aí. Achei tão detona o fofo mesmo. curtir aí, entendeu? Eu também Pede queria falar que nunca pra vi a gente fazer, Princesa Mononoke, pra gente aí, ó. fazer um Gente, é um dos meus preferidos. podcast Princesa Mononoke. É um dos meus preferidos. A Laís gosta de princesa. É impressionante. Um beijo, então. Reforço aí o pedido do Gui de seguir a gente nas redes sociais, enfim, não precisa notar nossa caixa de e-mail. Pode também, mas eu achei um pouco arcaico. Manda uma carta pra caixa postal. Imagina a gente da Xuxa ficava naquele negócio, jogando as cartas pra Quem cima. mandar uma carta escrito com suco de limão, Que isso? ganhará Vai ganhar um prêmio surpresa. vai ganhar um prêmio. A gente não falou o que é. O livro nosso, a gente tá com vários lançamentos maravilhosos. Inclusive, olha no nosso site, é aquinavara.nda.com.br. Não, mentira, aquinavaranda.com.br. Tem uma aba lá com os nossos projetos, enfim. Então dá uma olhada lá, a gente tem muitos livros legais esse ano e várias outras coisas, o podcast é um deles. Então fiquem com a gente. Beijo. Beijo. Valeu. Adeus.